O que efetivamente precisamos, amados irmãos, para termos mente limpa e coração puro? Eu faço a indagação a mim como faço a vocês. Vou repetir. O que efetivamente precisamos para termos mente limpa e coração puro? A mente é nosso laboratório, onde nós permitimos que os nossos pensamentos ou permaneçam ou que sejam liberados. O que nós alimentamos, nós os mantemos. O que nós não os alimentamos, ou seja, o pensamento vem, e nós não damos atenção a ele, e nós tentamos nos libertar dele, desse pensamento, ele não passa mais a ser nosso. Da mesma forma, o que pensamos, amados irmãos, isso é muito sério, vai para o espaço, para o cosmos. Haja vista que todo o universo conspira a nosso favor quando tivermos um pensamento direcionado, um objetivo claro, bem definido, assim dizia o poeta alemão Goethe. Por isso que acreditamos da força do pensamento. E quando nós não queremos efetivamente que nada permaneça na nossa mente, ou como os jovens dizem, na nossa cabeça, nós procuramos nos libertar. Da mesma forma, o que não é nosso, nós não queremos. Mas de uma maneira muito estulta, ingênua, boba, nós permitimos que as coisas venham até nós e se instalem e permaneçam. Daí a nossa angústia, os nossos sofrimentos, das tantas coisas que chega um momento que nós não temos mais nem forças para nos libertarmos. Concordam com isso, amados irmãos? E é preciso um trabalho redobrado. E chega um ponto que nós precisamos do auxílio de profissionais competentes para nos auxiliarem a nos libertarmos dessas cargas negativas, quer doenças físicas, quer doenças da alma, quer doenças psicológicas, que são as da alma, quer doenças psicossomáticas, aquela que nós pensamos e permitimos que o nosso soma, o nosso corpo aceite, e vai, por assim dizer, agregando tudo em nós, e chega, como já disse, um momento que nós estamos tão atordoados, tão aflitos, que dobramos nossos joelhos em lágrimas, em dor, em angústia, em sofrimentos, e aí nos lembramos de Deus. Quando na realidade o lembrar de Deus deveria ser sempre, a todo instante. Começar o treino quando estivermos bem. Assim como um atleta, um músico, que toca piano, violão, qualquer instrumento, que passa muitas vezes 8, 10 horas por dia treinando. Quem já teve um amigo vizinho aprendendo a tocar piano, veja como isso é difícil. Até um dia que você começa a perceber que ele está modificando, porque ele aprendeu pelo treino. E no começo é árduo, é dolorido e precisa dessa persistência e dessa constância. Volto a insistir, mente limpa é nos libertarmos de tudo aquilo de que nós não precisamos, que seja supérfluo, desnecessário, inútil para nós. E aí vem a decorrência, e coração limpo, que é o tema dessa noite. E junto com o tema coração limpo, entra a palavra simplicidade, que é essa pureza do corpo. Será que é isso? A simplicidade? Nós vamos caminhar e percebermos que nem sempre roupa limpa, bem asseada, pureza do corpo, de um belo banho, nem sempre nos carrega de simplicidade. E nós vamos perceber que a simplicidade, como exemplo maior, é o próprio Jesus. E é dele, não há como não fugir, e não há dele como não falar, que ele foi o modelo da simplicidade. Por quê? Porque tudo nele era elevado, tudo nele era luz,
tudo nele esplendia em louvor, em gratidão a Deus. E por esplender esse louvor e essa gratidão a Deus, é que ele vivia em permanente comunhão com o Pai. E um dia até nos disse: eu e o Pai somos um. Observem bem, ou seja, ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele é esse caminho para essa verdade do descobrir, do perceber, do compreender, para chegar à vida. A vida que é eterna, que é a nossa eternidade de vida com Deus. Será que enxergamos a Deus? Na minha caminhada de mais de 70 anos, bastante já, ouvi algumas pessoas dizendo: eu já vi Deus. Falei: meu Deus. Fiquei quieto porque eu não tinha palavra para responder. E também já li que Deus apareceu para mim e me revelou. Seria bacana, né? Se nós, amados irmãos, não temos nem condição física, porque não somos bobos, de olhar para o sol. Observe, nós não podemos olhar para o sol. Devemos colocar filtro, porque cegaríamos. Imagine olhar para uma grandeza como Jesus. Por isso que na transfiguração do Monte Tabor, os 3 apóstolos caíram prostrados. Porque viram a luminosidade de Jesus junto com Elias e Moisés. Observe que essa transfiguração do Mestre, ele deixou por uma nesga de felicidade a esses 3 apóstolos a bem-aventurança de ver a luz do Cristo, e caíram prostrados. Por isso essa luminosidade nos cega. Mas em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, até lá no Sermão das Bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E essa é a indagação para que nós aprendamos, para que nós compreendamos. E esse compreender está explicado. Eu vou fazer uma referência ao Livro dos Espíritos e a Gênese, que ele explica de uma maneira muito, como diz o jovem, muito legal, muito técnica. Então, no Livro dos Espíritos, como na Gênese, tem 3 itens no Livro dos Espíritos: a questão 101, 107 e 113. E na Gênese, no item 9, no capítulo 1º, item 9. Eles falam praticamente a mesma coisa com relação ao ver a Deus. Gostaria que vocês começassem a compreender, porque esta é a palavra. Mas antes disso, gostaria aqui de um site que eu pesquisei, que falava da Tribuna Espírita, muito interessante, que titula até Essênios. Essênios são aqueles bem-aventurados irmãos, né, que estiveram na época de Jesus. Diante da compreensão da humanidade, a pureza do coração abarca não só a condição humana dos verdadeiros seguidores do Cristo através das demonstrações e práticas exteriores. Observe, ele começa dizendo das demonstrações e práticas exteriores, mas de uma vivência que nasce de fora, ou perdão, de dentro para fora. Então esse de dentro é a compreensão. E depois nós vamos falar do reino de Deus. Só conseguimos vivenciar algo se entendemos bem, ou seja, se entendemos bem o que realmente seja. Então o Livro dos Espíritos, Kardec foi, por assim dizer, mais do que inspirado, codificando dos Espíritos essas 3 referências. Então ele diz assim, na item 101, os espíritos, falando dos espíritos imperfeitos, depois dos bons espíritos e dos espíritos puros. Então quando fala dos espíritos imperfeitos, acredito, tem alguém que não é aqui? Obrigado. A gente abaixa os olhos, porque não tem como negar. Por sermos tão imperfeitos ainda, diz Kardec, temos a intuição de Deus, mas não o compreendem. Então os espíritos imperfeitos têm a intuição de que Deus existe, mas não o compreendem.
Conseguem compreender? A gente tenta, pela intuição, porque nós já nascemos como princípio inteligente, tentar compreender. Mas por sermos ainda imperfeitos, nós temos esta intuição, mas não o compreendemos. A segunda categoria, que seria dos bons espíritos, já daqueles que passaram da regeneração, que já não nutrem mais o mal em momento nenhum, nem sequer vem na mente um pensamento mal. Do mal e nem pensamento mal. Então o dia que a gente conseguir não ter nenhum pensamento do mal, já estamos numa caminhada ascensional fantástica. E esses bons espíritos, diz Kardec, compreendem a Deus e compreendem o infinito. Interessante isso, né? O que é o infinito? É a eternidade. Onde não há começo e não há fim. E a nossa mente tão limitada, tanto o livro dos Espíritos, quanto os outros da codificação, sempre nos alertam. As nossas palavras são muito limitadas ainda para tentarmos definir e compreender o que seria essa eternidade. Como também nos falta compreender que é Deus. Kardec nos diz, ele é o princípio inteligente, causa primeira, causa primária e de tudo. É ou não é verdade? Ele define. Ele não diz quem é Deus. A primeira pergunta do livro dos Espíritos começa de uma maneira muito enfática. Quem é Deus? Não é quem. Porque quem é para nós, criaturas? E tentar compreender que é Deus, princípio, inteligência, causa primeira e causa infinita. A causa incausável, ou seja, diz o livro dos Espíritos, a causa que nós não conseguimos ainda, só pela intuição, mas não conseguimos ainda abarcar, entender. Então os bons espíritos já conseguem ter essa compreensão e compreender o finito. E a terceira categoria, que seria dos espíritos puros, esse Kardec diz, são os mensageiros e os ministros de Deus. Bom, se são os mensageiros e os ministros, acredito porque trabalham juntos. Estão muito próximos. E por isso mesmo conseguem compreender. Esta semana uma amiga nossa tão querida postou lá no Face uma referência, algumas pessoas viram porque comentaram, uma frase que eu sempre digo: eu não acredito mais que Deus existe, eu sei. Concorda? Então, quando nós conseguimos já dizer, eu não acredito, essa frase não é minha, isso é dos sábios. Agora, eu não preciso mais acreditar, eu sei. E como é que eu sei? Senão pela compreensão. E aí você se pergunta, que devo fazer? Preclaro. Palestrante. Bonito, né? Que devo fazer? Leia, instrua-se. Leia, instrua-se. Leia, instrua-se. Leia, instrua-se. E as outras três, viva o Evangelho. Sinta o Evangelho. Porque você já, quando você passa a viver, a sentir, você passou a compreender. Então, ame Jesus. Sinta Jesus. Porque você já compreendeu a essência de Jesus. Isso só chega pela bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas onde está Deus? Obrigado, porque agora ninguém mais pôs o dedinho para cima. Porque ninguém agora aqui tem mais coragem de dizer o céu está lá em cima, o inferno está lá embaixo. Porque todos nós já abarcamos essa compreensão pelo conhecimento de que o céu ou o inferno somos nós que os construímos, estão em nós. Concordam? Nós mesmos construímos nosso céu, construímos nosso inferno, que seria a alegria, o prazer, a felicidade, a bem-aventurança. Esse seria o céu, mas seria puro, da compreensão. E o inferno, ainda das fases primevas, ou seja, dos instintos primitivos de que nós ainda somos carregados. Reclamamos,
brigamos, xingamos, amaldiçoamos, falamos palavras feias, para não dizer outro nome. Então isso significa o quê? Que nós ainda estamos lá na agressividade. Como ainda usamos de certa violência física, batendo em outras pessoas, revidando, não compreendendo a pureza do Mestre quando nos disse: aquele que te bater numa das faces, ofereça outra. Observe a pureza do Cristo, que não é receber um tapa, por exemplo, no lado direito, ah, tá bom, então bata nessa também. Não, é a outra face da compreensão, da elevação, da tolerância. Essa seria. Ouvi meu irmão dizendo, literalmente, quando ele pede: se teu olho for mau, arranque-o. Se tua mão for motivo de escândalo, corte-a. Isso é letra morta. É interpretar literalmente. Não. O Evangelho, quando nós conseguimos, pela simplicidade, pela pureza do nosso coração, fazer com que a gente comece a compreender, a sentir o Evangelho de maneira diferente. Amados, se eu conseguir, em poucas palavras, nesta noite, fazer com que cada um de vocês saia daqui um pouquinho mais tocado, sensibilizado. Mas o que é sentir Deus? É quando você tem a sensibilidade do seu coração, sem mais nada, a não ser a beleza da gratidão, da felicidade. Quando você conseguir orar por um inimigo, orar por aquele que persegue, te calunia, aquele que te incomoda 24 horas por dia, você consegue orar? Você consegue envolvê-lo dentro da luz? Então eu pergunto, se você é capaz, por exemplo, em casa, no trabalho, alguém que te é um estorvo, alguém que te provoca, alguém que você está lá sentadinho, sentadinha, quieta, fazendo o seu trabalho, tá vendo? E começa a te cutucar, e começa a te provocar. No início, você lembra do Nai, você lembra dos palestrantes, você lembra de Jesus, aí você, deixa pra lá, né? Mas chega um momento que vai fervendo, vai fervendo. Esses dias eu já recebi pelo WhatsApp um pedido de socorro. O que eu faço se vindo um colega de trabalho, passo o dia inteiro me xingando, me provocando. Eu não vou contar o resto. Eu disse para essa pessoa, tem algumas coisas interessantes. Primeiro, envolva essa pessoa em 3 coisas: em amor, em luz e em perdão. Guarde isso, pelo amor de Deus. Em amor, em luz e em perdão. Quando você conseguir envolver aquela pessoa que está diante de você, com você, provocando, e você a envolver com luz, com amor e no perdão, você está fazendo uma catarse, uma purificação em você, porque seu corpo se transforma, as suas palavras ficam mais doces, o seu pensamento se equilibra, a sua harmonia física, mental e psíquica já estão harmonizadas, sintonizadas. E quando isso não ainda funcionar, eu disse para essa pessoa, como eu digo para vocês, quando você já envolveu com luz, com amor, com perdão, então olhe para essa pessoa como se você estivesse vendo Jesus à sua frente. Aí a pessoa levou um choque. Como você se choca, como eu já me choquei. Porque colocar a pessoa que nos magoa, nos ofende diante de nós, à nossa frente, envolvê-la na luz, no amor e no perdão, isso é tarefa para os estoicos. Interessante. Quer explicar, por favor? Vamos lá. Estoicismo já veio muito antes de Jesus. E Jesus foi estoico por excelência. Ou seja, aquele que exemplificou viver, aceitar, sem reclamar, o sofrimento, as injúrias, tudo ele foi exemplo. Pode ver, colocaram coroa, insultaram, apedrejaram, teve que carregar cruz pesada, não bastasse ainda, cravaram-lhe o peito.
Fizeram tudo com ele. Ele reclamou? Não. No madeiro ele cobriu com o bálsamo da lei maior. Amor e perdão. Pai, perdoai, porque não sabem o que fazem. Precisamos dizer algo mais sobre coração puro? Jamais. Jamais. É o exemplo maior, meus irmãos. O curioso é que tudo isso que eu falei já se passaram 29 minutos. Eu não preparei nada disso. Eu tenho 7 folhas aqui. Eu não disse nada. Agora eu lhes pergunto, como? Porque nós somos canal. Todos nós somos um canal. Um duto, um tubo, ou de 50 milímetros, 75, de 100, 150 ou de 200. Imagine o tubo que você é. Mas se eu fechar um tubo de 200, é muita coisa que eu tenho que colocar lá dentro. E nada mais penetra. Então é preciso uma remodelação. Na comparação, seria tal qual a borboleta que não nasceu voando. Todo mundo sabe. Ela veio de quê? De um casulo. E quanta gente inocentemente... Bom, vou abrir esse casulo, vou ajudar a borboleta. Na hora que você pôs a mão, matou-a. É preciso que o tempo seja do casulo. Então o nosso tempo é a nossa verdade. É preciso o princípio da lei natural, da questão 621 do Livro dos Espíritos. Da lei natural. Onde está escrito? Na nossa consciência. E a partir desse casulo da borboleta, que um dia chega em que se abre e a borboleta alça o seu voo multicolorido, engalanando a natureza com toda a sua beleza, e é em busca das flores, que nós as plantamos no jardim, sem precisar caçá-las, elas vêm até nós, como diz Mário Quintana, poeta gaúcho, né? Não cace borboleta, plante flores, e elas virão até você, porque elas abriram o casulo, alçaram o seu voo. Simbolicamente, metaforicamente falando, tal qual como Jesus, à medida que abramos nosso casulo interior, nós permitimos que as nossas duas asas, do intelecto e do moral, se abram e nós possamos alçar nosso voo da nossa melhoria moral, o do nosso crescimento moral, sempre para melhor. Eu vou parar um pouquinho a palestra fazendo-lhes uma pergunta. Sejam honestos, sejam simples e puros de mente e de coração. Respondam-me. Ensinei alguma coisa nova até aqui? Obrigado pela resposta. Vocês todos fizeram assim? Nada. Passado 33 minutos, nada de novo. Ele disse, mas é esse homem velho, carregado em nós, arraigado de... Estou me empolgando. Não, esse homem velho, arraigado, teimoso, carregando o seu casulo e não permitindo que ele se abra, é que a gente vive na angústia. É o homem velho que Jesus disse, deixe esse homem velho, essa mulher velha, abra-se para um novo homem, para uma mulher nova, renovada. E isso você faz ciclicamente, constantemente, diariamente. É esse renovar-se. O Cristo legou-nos pelas parábolas, que seriam essa comparação, essas metáforas mais belas, mas isso é uma outra palestra. Cada parábola do Cristo é carregada de uma singeleza, de uma simplicidade, como o grão da mostarda. Qualquer parábola do Cristo, ela é toda ela trazida do simples, usando aquilo que era peculiar do conhecimento daqueles que conviviam com o Cristo, para dizer a eles que nada era
maculado por ele, ou seja, manchado. Ele trazia o ensinamento, doutrina pura, límpida, mas de tal forma os homens a conspurcaram, a mancharam com as suas nódoas, com as suas manchas de impureza da alma, porque era impureza do pensamento, é que a doutrina começou a ser carregada de atavismos, de adereços que não eram da doutrina. Pode ver, Jesus não criou religião nenhuma. Concordam? Ele apenas deixou um legado de exemplos pelos ensinamentos, ou os ensinamentos pelo exemplo, pela vida. E a partir disso, foram carregando cada um a seu modo, acrescentando um pontinho. E essas são as imperfeições que nós ainda, humanos, carregamos a doutrina, porque lemos o Evangelho achando que o que o Cristo disse deve se adequar ao que nós somos e ao que pensamos. Quando é exatamente o... Concordam? Somos nós, para a nossa fragilidade, para as nossas imperfeições, que vamos nos adequando aos ensinamentos do Cristo. Voltamos a repetir. Quando compreendemos, ao ler o Evangelho, o que efetivamente o Cristo nos disse, é que passamos a compreender. E nada é complicado. Cristo foi perentório, foi taxativo, foi direto, foi simples, objetivo, claro e conciso. Ou seja, é o bom orador, que diz em poucas palavras muito. Mas nós achamos que devemos complementar. E quando começamos a fazer enxertia com as palavras do Cristo, nós as deturpamos. Quando na realidade, elas são claras. Querem um exemplo? Orar e vigiar. Mas que enxertia, que enxerto eu devo acrescentar a isso aí? É eu cumprir. Concordam? Eu não tenho mas. Não, é orar. É ter comunhão com Deus. E é vigiar. É estabelecer esse ponto que nós vamos nos autoconhecendo, nos autodescobrindo, nos autoamando, nos autoiluminando. Gostaram dos 4 autos? Nos autodescobrindo, nos autotransformando, nos descobrindo, vamos percebendo as nossas impurezas, aquela simplicidade que está cheia de atavismos, de carregamentos, de roupas suntuosas, belas, ostentosas. Eu li um dia, mas lindo isso. A criança nasce. As mães. As crianças de vocês, os filhos de vocês nasceram com roupas? As menininhas saíram do ventre já com brinco? Obrigado. Mas nós já começamos a colocar as faixas, as ataduras, os adereços e vamos empetecando. Aí quando aquela criança, até os 5 anos, cumpre o que nós determinamos. Aí Jesus disse, ser simples e puros de coração. Porque aqueles que forem simples e puros de coração verão a Deus. Mas se não os tornarem tais quais uma criança, semelhantes a uma criança, não receberão, não herdarão o reino dos céus. E o reino dos céus, o reino de Deus, está íncito em nós, como Deus está íncito em nós, está imanente em nós. Tem uma coisa aqui que eu anotei. Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará, mas é como uma criança. Jesus não nos pediu. Observe o que são os adereços, o que são os complementos. Não, você tem que ser uma criança. Por isso Joana d'Ângeles nos diz, somos pigmeus morais. Somos infantis moralmente, porque nós não crescemos. Jesus nos disse exatamente o contrário. Aquele que não receber e não for tal qual, semelhante a uma criança, semelhante,
E aí entra uma comparação, uma exemplificação. A criança nasce simples, esquecendo o passado, como nós nascemos também simples e ignorantes, esquecendo todo o nosso passado. E vamos recebendo dos pais, dos educadores, os ensinamentos, a disciplina. E por que o Cristo comparou a uma criança? Porque ela ainda está na fase que é possível amoldar, ajustar. É como uma plantinha. Você quer que ela fique reta, ou quer que ela se encurve, forme um arco, você vai disciplinando. E ela vai se moldando segundo as suas orientações. Parece-me claro isso, não é verdade? Toda criança, ela vem assim moldável. Ela é moldável e você adapta pelo seu exemplo, pelos seus ensinamentos, pela sua compreensão, vai pondo nela as sementinhas da moldagem. Por isso que hoje vemos pais desesperados, pais apavorados. Eu não sei mais o que fazer com meu filho, com a minha filha. E a criança tem 4 aninhos. Quando nós éramos, o Elias e eu, um tempo atrás, crianças, diziam para nós que até os 7 anos tem que colocar tudo na criança, porque depois dos 7 anos tem o uso da razão. Hoje as crianças nascem de olho aberto. Elas já te olham, bugalham o olho e dizem, só falta fazer assim, Só falta pegar o seu celular e tocar lá, tá aqui, leia. Só falta pedir o evangelho, tá aqui, ó, tá escrito. Já estão fazendo, só que nós não percebemos. E aí o que os pais fazem? Tão bonitinho, deixa fazer tudo. E quando crescer, vai receber de tudo que é lado, vai aprender. Por isso que chega até os 3 anos, você não amoldou, não direcionou, não inculcou nelas, você não consegue mais. Então agora, vamos ler. Aquele que não receber, não entrará no reino de Deus. Receber o reino de Deus é receber o reino de justiça, o reino do amor e o reino da caridade. Que lindo isso, né? Então, enquanto nós estivermos impregnados dessas 3 verdades, da justiça, do amor e da caridade, não podemos fazer parte desse reino. Mas aí perguntamos, como vamos nos impregnar? Ele responde, por meio de 4 coisas nós vamos impregnar para compreender a justiça, o amor e a caridade. 4 verbos, fazendo, agindo, executando e amando. Fazendo, agindo, executando e amando. Ou seja, praticar a justiça, agir com justiça, com amor, com caridade, ou seja, executar em nossas obras essa quadrilogia maravilhosa que vem carregando a justiça, o amor e a caridade. Vamos adiante. Eu vou voltar. Passados 1200 anos pós o Cristo, alguém que compreendeu, nasceu rico, abastado, com melhores roupas, Francisco de Assis. Quando um dia ele começou a compreender que não era isso, arrancou tudo e passou a viver na simplicidade. Este foi o exemplo. Haja vista que ele até moldou o presépio de um Cristo lá na manjedoura, destituído só com uma faixinha para os olhos. Nossa, o Cristo está pelado, está nu. Colocou uma faixinha, mas simples, alimentado pela Mãe Maria, pelo amor do Pai José, pelos animais, guiado por estrelas. Observe o que Francisco de Assis nos trouxe. E ele também nasceu no manjedouro. Exatamente. Tão simples. Aí um dia, ele andando com o Frei Leão. Era um irmão muito querido da congregação franciscana que acompanhava Francisco de Assis. Mas Francisco de Assis, com aquela perspicácia, aquela compreensão, ele pergunta, Francisco para Frei Leão, irmão, sabe acaso o que é pureza do coração?
Frei Leão? E o irmão respondeu: é não termos falta alguma do que nos acusarmos. Observe a pergunta de Francisco. O que é a pureza do coração? E o Frei respondeu: é não nos acusarmos de nada, de falta alguma. Então vem o chamado exame de consciência. Aquele que você diz: nossa, hoje cumpri bem meu dia, não fiz mal a ninguém, etc. É assim que nós pensamos. É não ter nada no meu coração de que me acuse. Essa é a interpretação rasa, simples. E qual foi a resposta de Francisco? Percebendo a tristeza que havia nos olhos do Frei Leão: porque temos sempre alguma coisa de que nos acusar. Sempre. E ele prossegue numa exemplificação que daria uma palestra inteira, de 10 horas. Francisco oferece uma reflexão a respeito do que é ter o coração puro. Quando ele diz: não dever preocupar-se tanto com a pureza da própria alma, mas sim voltar a olhar a Deus. Não se preocupar, mas voltar os olhos para Deus. Deixar que a distância que existe entre nós e Deus nos carregue de tristeza e de insegurança. Não, eu jamais chegarei. Isso é nosso fanal, nosso objetivo. A chegarmos a espíritos puros. Tal qual nós aqui. Qual é o nosso grau de caminhada de todos nós que estamos aqui neste momento? Não sei, não dá para aquilatar. Cada um de nós tem um grau, um degrau que subiu, um degrau que estacionou. Por isso ninguém volta. Ou seja, estagna. Mas temos uma lei. Você não progride, não melhora, sai desta terra abençoada, vale de lágrimas e dores, para ir para um planeta inferior, com toda a sua bagagem, com todo o seu conhecimento, ensinando aos nossos irmãozinhos, ainda que não sabem fazer foguinho, mas você vai chegar já lá com muito mais tecnologia. Mas você vai voltar. Estacionou na sua escala evolutiva. É o que Francisco disse, é encurtar essa distância entre nós e Deus. Precisamos elevar o nosso olhar para mais. E o coração puro é aquele que toma profundo interesse pela própria vida que está em Deus, porque Deus está em nós. Sugere Francisco esvaziar-se da insegurança e da fragilidade interior. Outra coisa, quando você tem mente limpa e coração puro, mal nenhum te atinge. Se anda pelas noites escuras da vida, mal não te atinge. Pode te bater, te ferir, roubar tudo que tem, mas não te atingir. É forte. Quantas reencarnações precisamos ainda para compreender isso? Isto é coração puro. Observe, esvaziar-se de um lado da insegurança e da fragilidade e carregar-se de quê? De plenitude, que é a presença de Deus que está sempre dentro de você. Então isso é treino. Finalmente, não devemos guardar o que nos pesa, inclusive as próprias falhas. Não devemos guardar o que nos pesa, inclusive as próprias falhas. Eu errei. Errar é humano, diz o adágio popular. Mas não é estagnar, eu errei. É, a partir disso, libertar-se e melhorar. Caminhar rapidinho. Como católico, arrependa-se, vá em frente. Tenha consciência do erro, mas não torne a cometer. Jesus elucidou. Não são palavras minhas que disse a tantos: levanta-te, vá, não tornes a errar. Os católicos chamam de pecar. Não tornes a errar. E Cristo complementou de uma maneira brilhante, como, sim, quem sou eu para dizer de uma maneira brilhante? Vá, não tornes a errar, para que mal maior não venha lhe acontecer. Mas precisamos de mais alguma coisa? Não. É ter coração limpo das culpas, limpo das nossas falhas
é ter o coração sem nada que pese. Lembre-se dos gregos, que quando morriam, eles pegavam o coração da pessoa e colocavam numa balança. De um lado o coração e do outro lado uma pena. Se o coração fosse mais pesado que a pena, estava condenado. Algumas pessoas fizeram isso. Eu não acredito. Claro que isso é metafórico, meus queridos. Mas o coração puro, ele é mais leve que a pena. Entenderam agora a comparação? Que lindo isso, né? O que é desencarnar, morrer, como se diz, leve, solto, é sem ter culpa, é ter um coração limpinho, não pesado, é ter um coração que caminha para Deus, para o mundo, para a felicidade. Meu Pai, mas eu vou falar um pouquinho ainda sobre Jesus. Como vocês são meio céticos, eu vou citar 5 exemplos como Jesus olhava. 5 personagens. Um que é um personagem assim bem característico, a manjedoura. Ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia maternos colos e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Ele nasceu lá. E aquela estrebaria, aquela manjedoura, passou a ser simbolicamente a pureza, como Jesus a via. Segunda imagem, como Jesus via Maria Madalena, que era o quê? Mulher sem qualquer valor. É o que está no texto aqui. Mulher sem qualquer valor. Porque era pecador, adulto, impura, pela condição obsidiada em que se mostrava na vida pública. Como Jesus a via, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Por isso foi a primeira a ver Jesus após o desencarne. Saindo daquela condição de obsidiada, de rude, impura, para ser apedrejada, para a excelsitude. Terceiro, Simão Pedro, homem rude, inconstante, indigno de maior consideração. Isso era Pedro, inconstante, rudo, agitado, colérico, explosivo, tapou de cachorro com espada, cortou a orelha do soldado. Não, mestre, eu não vou trair você não. Mas passado algumas horas, não uma, traiu 3 vezes. E Pedro, como que Jesus ouvia? Ele via Deus no espírito atribulado do pescador companheiro, que os outros menoscabavam, desprezavam. Estendeu-lhe os braços amigos até o fim da sua penosa deserção, ou seja, da sua traição. Até lá. Discípulo que se mostrou distraído, que se mostrou invigilante, porque não orou, não vigiou. Traiu o Cristo. Não conheço. 3 vezes. Como Jesus via Judas? Como nós o vemos no sábado da Aleluia para malhar? Não. Jesus via Deus na alma inquieta desse companheiro, que os outros também desprezavam. Por isso, ele o acompanhou até o momento derradeiro que ele também tirou fim à vida. E finalmente, como que Jesus via Paulo de Tarso? Que era o quê? Guardião intransigente da lei, que perseguia os cristãos, que mandava matar. O que Jesus via nele? Via naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe uma missão mais do que importante. Quando ele disse, Saulo, que é Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues?
E a partir daquele momento, a caminho de Damasco, caiu do seu cavalo, ficou cego, para que naquela cegueira física sentisse que a pureza da alma é o que nos permite enxergar a Deus. E passou a ser o arauto magnífico, cantor da maior magnitude da vida de Cristo. Não viveu com o Cristo, perseguiu os que seguiam o Cristo, até o dia que compreendeu a excelsitude do Mestre e disse-nos: agora já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Amados, essa simplicidade vale-nos a beleza de considerarmos, para concluir, criamos em nossa vigilância certos padrões convencionais de conduta que nos impedem qualquer acesso à verdade. E dentro dele, dormitamos à maneira de pássaros cativos que encarcerassem as próprias asas em estreitas limitações. Contudo, quando entendemos que a vida se renova todos os dias, e quando percebermos que todos os minutos constituem uma oportunidade para nos corrigir e aprender, oportunidade para auxiliar e oportunidade para nos redimir, entramos então na posse da simplicidade real, suscetível de fixar em nosso íntimo novos painéis de amor, de sabedoria, de paz e de luz. Quando inculcarmos nessa sabedoria o amor, a simplicidade, a pureza, a luz, é que realmente compreendemos que simplicidade é não se preocupar com as aparências exteriores. Simplicidade é ter a mente limpa e ter o coração sem nada que pese. É dizer: eu posso partir agora porque minha alma está limpa. É entregar-me aos braços de Deus com todo amor, com toda a simplicidade, tal qual eu nasci, simples e ignorante, mas todavia pela percepção, pela inteligência, pela compreensão, pela clareza, pelo estudo denodado, constante, aquele estudo que se empenha em realmente aprender, chega o momento que eu direi: eu não acredito em Deus, eu sei. Porque passei da simples intuição de espírito imperfeito para um bom espírito, para um homem bom, para uma mulher boa, que consegue ver beleza nas pessoas, ao invés de só ver maldade, enxerga o outro lado. Mas não é tolo, não é bobo, não é ingênuo, pelo contrário, ele é conhecedor daquilo que acontece ao derredor. Mas não se deixa avassalar pelas notícias infames da corrupção, da maldade. Não se deixa seduzir pelos cantos maviosos das sereias que nos induzem a felicidades aparentes. Cantos fantasiosos, melodias fantasiosas. Vá e siga-me, mas é uma fantasia. O seguir-me é seguir o Cristo, que nos recomendou, como recomendou ao jovem: vá, tome de sua cruz, vem e segue-me. Cristo não nos disse: tome a minha cruz. Também não nos disse: tome a cruz do seu irmão que está enfermo, doente, fatigado. Tome da sua cruz. Venha, venha. Então siga-me. É tomarmos a cruz da nossa existência em nossos ombros e permitir, com a grandeza da nossa alma, caminharmos com a simplicidade, com a pureza de um coração que emana bondade, justiça e amor, impregnado sempre
pelos sentimentos mais ternos da pureza que Cristo nos lega. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Que esse reino de Deus que está em nós esplenda a partir de agora, para que a gente comece a ver, a sentir, a amar, para que a nossa vida seja mais leve, para que as pessoas que se aproximaram de nós sintam o perfume da nossa alma, um perfume que nos inibria, um perfume que nos dá força, mesmo ante a dor, mesmo ante as doenças. Ao invés de estarmos em casa e dizer, ai, coitado de mim, está me doendo, está sofrendo. Não! Levante-se, vá, cuide-se, trabalhe, legue aos outros o exemplo da caminhada. E você verá que ao seu redor tudo se transforma. Tão simples e tão claro que Jesus nos disse, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Os pássaros não semeiam e não colhem, mas Deus os proverá sempre com o alimento mais saudável, que é o alimento da vida, da pureza. Os lírios, a pureza dos lírios, porque nós não conspurcamos com nossos pensamentos de maldade, de ódio, de vingança. Pelo contrário, olhamos a beleza de uma flor, não a arrancamos, mas a deixamos para que ela se murche onde ela nasceu. Amo a minha esposa quando ela diz, eu não quero receber flores que murcham. Dê-me um vaso que eu possa plantar no jardim, mas não me corte rosas e dê para mim. Plante roseiras no seu jardim. E você verá que não precisamos cortar as rosas para dar buquês às nossas mães, às nossas esposas, às nossas namoradas. Precisamos dar a beleza, a singeleza, a pureza destas flores, que não as arrancamos para que dias depois não sejam lançadas ao lixo, porque já murcharam. Demos-lhe toda a pureza da nossa afetividade, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos ilumine, e que assim seja.